considerando o ambiente controlado e o distanciamento, eu vou retirar a máscara para me apresentar inicialmente. Eu sou a Tenente Fernanda, da Polícia Militar de Divinópolis, estou aqui representando a nossa instituição e o nosso 23º Batalhão de Polícia Militar. E nos honra muito esse convite de vir aqui falar, perante a Câmara Municipal e a todos vocês que nos assistem, a respeito de prevenção à violência doméstica. E antes de entrar nesse tema, eu queria só ressaltar que ele acaba ficando bastante em foco neste mês, mas é um tema que deve ser observado em qualquer tempo, porque é um tema de recorrência e é um dever e uma responsabilidade de todos nós tentar evitar violência doméstica e trabalhar nessa prevenção. E sobre esse assunto, uma correlação que eu faço antes da gente poder tratar da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é o tema que nós vamos apresentar aqui hoje. A respeito desse assunto, eu quero só fazer um adendo, que a Polícia Militar, nesse ano de 2021, ela completa 40 anos de ingresso da policial feminina na instituição. Então, é um exemplo da mulher ganhando seu espaço, sendo tratada com respeito e com oportunidades iguais. A instituição ganha, a mulher ganha em questões de oportunidade e principalmente a sociedade, que hoje tem serviço prestado tanto por mulheres quanto por homens, diante de um contexto de uma universidade, uma diversidade de situações em que a Polícia Militar ela lida todos os dias. É necessário sempre aquela pessoa com sensibilidade, com versatilidade, para trabalhar, que seja com uma mulher numa situação de violência, que seja atendendo um crime grave, envolvendo ocorrências envolvendo crianças, idosos, grupos vulneráveis. Então, nesse universo de temas e de situações que nós lidamos todos os dias, eu acho importante a gente frisar o quão importante foi a entrada da mulher na Polícia Militar para prestar um serviço de melhor qualidade e dar uma versatilidade a esse atendimento a todo cidadão. E hoje, para a gente falar sobre prevenção à violência doméstica, o assunto que nós somos convidados a tratar, ele diz respeito à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que nós temos aqui instituída no 23º Batalhão. Essa patrulha, ela existe não só aqui em Divinópolis, mas em outras unidades também, como uma diretriz do comando da Polícia Militar, e inclusive na cidade de Belo Horizonte, a precursora desse tipo de serviço foi a Companhia Independente Especializada no Serviço de Atendimento à Mulher. E a partir deste serviço instituído em Belo Horizonte, hoje nós já temos 2 companhias independentes nessa área, específicos para esse tipo de atendimento. O serviço foi expandido para todo o estado de Minas Gerais. E aqui em Divinópolis eu sou a coordenadora dessa patrulha e conto com o apoio de uma equipe de campo que realiza o trabalho que nós vamos falar. A respeito de violência doméstica, eu acho interessante a gente comentar que a violência doméstica ela tem muito a ver com a cultura das pessoas. E se a gente for pensar o processo cultural em que a mulher foi inserida ao longo do tempo, a gente começa a entender um pouco da motivação, um pouco dos atributos que estão relacionados a esse tipo de violência. Só a título de exemplo, para quem está nos assistindo, do tratamento que antes era muito diferenciado e hoje a gente já tem uma melhora e caminha para um tratamento mais igualitário e para a defesa dos direitos da mulher, da mesma forma que outras pessoas, homens, mulheres e outros segmentos têm seus direitos. Então, em 1827, só para a gente exemplificar, foi em 1827 que as mulheres começaram a ter autorização para frequentar escolas elementares. Então, a gente tem um processo de uma evolução nesse contexto. Mais um exemplo, só em 1879 as mulheres foram permitidas estudar em instituições de ensino superior. A nossa sociedade ela é patriarcal, existe essa questão cultural de uma dominação referente à cultura do homem no seio familiar e na cultura da sociedade. Então, esses exemplos aqui, eles nos mostram como que isso acontecia. Exemplo, referente ao patriarcalismo.
Em 1915, a mulher pôde só aí ter depósitos em seu nome, mas desde que com autorização do marido. Em 1937 a 45, as mulheres não podiam praticar esportes que, na época, a cultura entendia que não era destinada a elas. Exemplo, futebol. Exemplo, natação, beisebol. Nenhum desses esportes a mulher poderia exercer. Enfim, nós temos um lapso temporal grande, mas com muitas vitórias de igualdade. E a gente tem que ressaltar que, a partir da Constituição de 88, nós temos igualdade em direitos e obrigações por qualquer pessoa, seja ela homem ou mulher. Igualdade de condições perante a lei. Então, nesse contexto, a gente começa a refletir de onde vem a violência, como se prevenir uma violência doméstica. E aí existem estudos que nos dizem que a violência doméstica, principalmente por acontecer no seio familiar, num local, na maioria das vezes, reservado, na maioria das vezes entre pessoas que têm uma proximidade muito grande, o que é difícil de alguém de fora tomar conhecimento muitas vezes e conseguir interferir, por estar ali num âmbito restrito, doméstico, familiar, exemplo, conforme a lei nos traz, ela é esse tipo de violência, ela demanda um certo estudo para ser prevenido. E aí, com base nesses estudos que existem, hoje já chega-se a um consenso que a violência doméstica, ela sempre acontece em ciclos. E a partir desse entendimento, nós começamos a trabalhar para tentar quebrar o ciclo. O que seria esse ciclo da violência? Exemplo, polícia militar, em alguns casos, ela recebe uma ligação no 190 de uma emergência policial dando conta de uma violência doméstica contra uma mulher. Muitas vezes a polícia militar vai até o local, toma as providências de praxe e, passado algum tempo, aquela mesma vítima retorna a ligar em nova situação de emergência, em nova situação de vitimização. E por que isso acontece? Esse é um exemplo que eu trago para a gente falar do ciclo da violência. Na maioria das vezes, o que acontece? O ciclo se repete. A relação objeto desse estudo, ela geralmente acontece o quê? Um ciclo onde há uma tensão, uma fase de tensão, uma fase aguda, que é onde acontece a violência em qualquer forma, física, psicológica, moral, patrimonial, e depois acontece uma fase que se ameniza aquela tensão e é onde geralmente o agressor tenta restabelecer uma situação tranquila e muitas vezes as vítimas acabam cedendo aquilo e se vendo numa condição de não tomar providência contra aquele autor, agressor que eu digo no sentido amplo, aquele autor de violência doméstica, e aquilo acaba por se repetir. Então a gente tenta o quê? Trabalhar quebrando esse ciclo de violência. Então aí, para falar dos serviços que a Polícia Militar oferece, um serviço é aquele que todo mundo já conhece, é a emergência policial, através da qual, numa situação de flagrante, numa situação de um crime que esteja acontecendo, a própria vítima ou um terceiro aciona a Polícia Militar através do 190. Esse é o serviço que todo mundo já conhece. Acionou pelo 190, a viatura mais próxima, tendo em vista a situação de flagrante, de necessidade de um atendimento rápido, emergencial, a viatura mais próxima se desloca até o endereço do fato para tomar as providências necessárias, que seja prisão do autor da violência, o acolhimento daquela vítima, encaminhamento, se for necessário, para um atendimento médico, registro do boletim de ocorrência, que a partir daí, eu friso, a partir do registro do boletim de ocorrência, nós damos início a uma série de questões que a gente pode amparar essa mulher, dar andamento a alguns órgãos que vão nos apoiar. Então, a gente chama toda essa fase do serviço policial em que o 190 é acionado, a Polícia Militar é acionada pelo 190, a gente chama esse serviço de primeira resposta. Essa é a primeira resposta da Polícia Militar frente à violência doméstica, assim conforme acontece no caso de outros crimes. E aí, então, diante desse contexto que eu expliquei,
referente a ciclo de violência, a importância dada ao tema, a necessidade de se prevenir violência doméstica, a instituição criou as patrulhas de prevenção à violência doméstica. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, conhecida como PPVD, as iniciais, ela trabalha num segundo momento, a gente chama de segunda resposta. Ou seja, a primeira resposta foi aquele atendimento realizado pelo 190 da Polícia Militar para chamada de emergência. Um segundo momento, que é a chamada segunda resposta, nós vamos, através da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, iniciar um trabalho de prevenção desse tipo de crime. E como que isso é feito? Lembra quando eu disse agora que o registro do boletim de ocorrência, ele é uma porta de entrada para que aquela vítima doméstica tenha acesso a vários serviços do Estado? Então, nós vamos falar que um deles agora é a patrulha de prevenção. E a partir dela, inclusive, temos outras maneiras, mas também a partir dela, a vítima de violência doméstica tem acesso a vários serviços que estão à disposição. Então, como que funciona? A Polícia Militar, através dos registros de boletins de ocorrência, faz uma pesquisa e um filtro de ocorrências em que nós entendemos que aquela vítima precisa de um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento policial mais próximo e que aquele autor de violência também precisa, nesse sentido, ser acompanhado. Então, a gente vai falar sobre o funcionamento da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Então, com base em tudo que eu falei, a Polícia Militar ela passa a realizar uma pesquisa daqueles casos em que nós entendemos que pela reincidência de violência, ou pela gravidade, ou pela situação em específico, ela precisa de um atendimento especializado e de um acompanhamento, tanto à vítima quanto ao autor da violência. Então, como que a Polícia Militar faz? Lembra daquele boletim de ocorrência que eu disse que seria a porta de entrada para acesso dessa vítima a vários serviços que estão à disposição? Essa é uma porta de entrada também para o serviço da PPVD, que a gente chama assim a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A Polícia Militar, então, através do banco de dados de registros de ocorrência, faz esse filtro e analisa aqueles casos de violência doméstica em que demandam um certo acompanhamento. Feito este filtro, a Polícia Militar começa agora, com essa patrulha especializada e específica, realizar um serviço diferente. Não é mais situação de emergência policial onde o 190 foi acionado. É aquele caso que, depois de uma pesquisa, nós verificamos que precisa de um acompanhamento mais próximo, que precisa de providências, de orientações à vítima, de monitoramento daquele autor. E é isso que a patrulha faz. Então, selecionado aquele caso em que nós vamos acompanhar mais de perto, a equipe da PPVD ela faz um estudo histórico daquela vítima para saber a situação e o contexto de violência que ela vive, do autor, as passagens e antecedentes criminais, e a partir dali, literalmente, a equipe vai até na porta daquela vítima, oferecer aquele serviço, e a partir de então, ela começa a ser acompanhada. São várias as visitas que ela vai receber, inopinadas inclusive, sem hora marcada muitas vezes. E isso porque, além de acompanhar aquela vítima, pode ser que o autor more ou não na mesma residência, esse autor de agressão vai ser monitorado pela patrulha. Então, esse autor também vai receber visitas que incluem orientações, um mínimo de orientação, inclusive jurídica, sobre aspectos da Lei Maria da Penha, e ele começa a ser monitorado. Então, a vítima orientada começa a saber dos seus direitos, é feito um trabalho até mesmo de um empoderamento dela, e a partir daí a gente conta com vários órgãos de apoio. Cientes de que essa vítima já tem um mínimo de conhecimento necessário dos seus direitos e que aquele autor está sendo monitorado, aquele ciclo de violência que costuma se repetir, ele começa a ser quebrado. Por quê? Aquele autor sabe que a qualquer dia a patrulha estará lá na porta da casa dele e dessa vítima para saber como as coisas andam. E se não for solucionado aquele caso da melhor maneira, que é o que se espera, a gente conta com o apoio de outros órgãos que são assim, fundamentais para esse trabalho. A gente chama inclusive de um trabalho em rede que é realizado,
E aí vários órgãos trabalham em conjunto, inclusive com um estreitamento de relações para facilitar esse encaminhamento, e essa vítima e autor podem ser inclusive encaminhados. Então são vários os parceiros, dentre eles eu posso citar a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, Ministério Público, Poder Judiciário, são vários os parceiros. Muitas vezes aquela mulher, ela está presa numa relação por um motivo em que ela precisa do Poder Judiciário intervir. Por um motivo de medo, ela precisa de uma medida protetiva e de um acompanhamento. Então são diversas as situações que colocam uma pessoa em situação de violência e muitas vezes coloca ela refém daquela situação. Então, a partir disso, a patrulha realiza esse monitoramento, que são feitas várias visitas, tanto para a vítima, que passa a ser orientada, quanto monitoramento do autor da agressão, visando prevenir violência doméstica, visando quebrar ciclo de violência, evitar reincidência de casos e, principalmente, evitar que esses casos sigam evoluindo com a gravidade. Então é importante a gente dizer o quê? Violência doméstica não é só agressão física, não é só aquela violência que deixou marca no corpo. Violência doméstica pode ser um insulto, pode ser um xingamento, pode ser uma diminuição da autoestima da mulher, pode ser um dano contra um patrimônio dela, uma retenção de um documento que não permite que ela vá a determinado local para conseguir um emprego, por exemplo. Pode ser vários tipos de condutas que vão enquadrar em violência doméstica. Então, a PPVD tenta trabalhar nesse sentido, para que aquele tipo de violência que começa a se agravar, o ciclo seja quebrado, pare de reincidir e, principalmente, deixe de ficar mais grave aquele tipo de violência. Então, a patrulha realiza esse trabalho aqui em Divinópolis, em outras cidades também. Essa seleção de casos ela é feita a partir do nosso banco de dados, de uma forma interna, partindo-se do pressuposto que o registro de boletim de ocorrência sempre deve ser feito, né, para que a gente tenha um conhecimento daquela situação que está acontecendo e que, se for o caso, a patrulha possa realizar esse acompanhamento e encaminhamento para qualquer órgão que seja necessário. É um serviço especializado para acolher, direcionar essa mulher e protegê-la de episódios de violência. A Polícia Militar fica sempre à disposição e a gente frisa mais uma vez, independente do serviço da patrulha, da PPVD que a gente chama, em caso de emergência policial, sempre acionar o 190, porque a viatura mais próxima vai deslocar de maneira rápida para atendimento. Então, gente, finalizando, a Polícia Militar agradece esse convite, né? Eu agradeço particularmente essa oportunidade, porque conhecimento ele é muito importante, não só para aquela pessoa que sofre violência, mas para toda a sociedade, porque a partir do momento que o conhecimento é disseminado, a gente vai evitar esse tipo de situação, vai saber dos direitos que aquele conhecido ou conhecida tem. Então, a gente precisa disseminar. Então, eu agradeço essa oportunidade, a Polícia Militar está sempre à disposição, 24 horas por dia, através do 190. Nós agradecemos também o convite feito pela Câmara Municipal, na pessoa do presidente da Câmara, para essa exposição aqui. Nós nos colocamos sempre à disposição e nesse contexto de Dia Internacional da Mulher, a gente deseja, né, um feliz mês, né, referente ao Dia da Mulher, um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, né, e o respeito por todas as pessoas a essa questão também.